Quem sou eu? Bom, é meio irrelevante quem seja eu. Na verdade, eu posso resumir em sou um cidadão brasileiro e que não costuma seguir ao sistema, não costuma fazer as coisas sob regra dos outros, sem ter uma razão para isso. Basicamente isso. Mas não foi sobre mim que eu vim falar sobre política. Bom, em primeiro lugar, sou evangélico, portanto, eu quero pautar o meu assunto em cima da política com relação ao evangélico. Há quem diga que cristão, que é evangélico, não pode ser de esquerda. Eu discordo plenamente. Na verdade, eu poderia dizer até o seguinte: cristão não pode ser de esquerda, cristão não pode ser também de direita. Cristão tem que ser cristão. Ele não defende um lado ou outro, ele defende ideias, aquelas ideias que estão em concordância com a Bíblia. Não importa se ela vem da esquerda ou se ela vem da direita. Ele é contra as ideias que vão de contra a Bíblia. Não importa se elas são de direita ou de esquerda. Então eu quero falar o seguinte: há quem lute contra Lula para não elegê-lo agora em 2022. Bom, eu não sou, digamos assim, fã de Lula, embora admito que ele foi o melhor presidente que eu entendo, Roberto, entendo, desde que eu me entendo como gente, eu entendo que Lula foi o melhor presidente do Brasil. E entendo que o atual foi o pior presidente que o Brasil teve, desde que eu me entendo como gente. Seja ele de direita ou de extrema direita, coisa que ninguém admite que é de extrema direita, mas eu acredito que sim. E eu vejo que os evangélicos, não todos, mas muitos, apoiam, votaram e pretendem tentar elegê-lo de novo. Bom, eu acho que é uma vergonha para o evangélico admitir que apoia um camarada que defende tortura, morte, que o sinal é arminha. Para o evangélico, eu acho isso tão ridículo, tão feio. Aí vão me dizer, mas Lula é evangélico? É exatamente esse o ponto. É o ponto que eu queria apurar. Lula não é evangélico. Lula nunca se disse ser evangélico. Nunca se disse ser, não. Lula nunca disse ser evangélico. Então, eu estaria votando em um presidente, um político, que, por sinal, nunca tentou tirar o direito dos evangélicos. Até porque nem que quisesse ele podia. Está na Constituição Brasileira de 1988. Direito à liberdade de culto. Não vai ser Lula quem iria tirar, nem seria Bolsonaro quem daria, até porque já consta na Constituição Brasileira. Aí a diferença, a grande diferença é a seguinte: Lula não se diz evangélico. Ele é um político. Bolsonaro dá a ideia de ser evangélico, defende o evangelho. Até se batizou no Rio Jordão. Só que há uma grande contradição entre o que diz e o que na verdade defende. E o que na verdade são suas práticas. Quando não está nem preocupado, nem um pouquinho preocupado com o pobre, aflige aos necessitados, porque no momento em que despreza os pobres e tenta beneficiar os grandes, os banqueiros, os grandes empresários, isso é sim afligir aos necessitados. E tem mais. Com relação ao evangelho, é óbvio que eu acredito que há uma necessidade, apesar de que a esfera da guerra evangélica é espiritual. Mas nada como estar num país cômodo em que se possa tratar do evangelho sem medo de ser decapitado, sem medo de ser preso, pelo menos. E no Brasil é bom porque existem leis desde lá de trás que protegem a liberdade de culto. E os evangélicos estão inclusos nisso. Né? Mas mesmo assim, a gente sabe que é Brasil e que há sempre aquela tentativa de reduzir, de sufocar os direitos do evangélico. Aí eu defendo a necessidade de se ter uma bancada evangélica, de se manter a bancada evangélica, sim. Infelizmente, a bancada evangélica, nessas eleições, ela decepcionou.
A bancada evangélica decepcionou quando deu um apoio total ao Bolsonaro. Quando deu apoio total a coisas que eu não imaginava que aquilo fosse ser bem visto pelos evangélicos. Sei que muitos foram contra, não foi a bancada evangélica em peso, mas a maioria foi. E isso termina tirando a nossa sensação de que tem pessoas com entendimento que vão proteger. As leis precisam ser protegidas, mas nós sabemos também que tem muitas leis, no caso dos evangélicos, que tentam sufocar. Então eu penso o seguinte, eu vou votar em Lula, exceto que haja algum golpe ou coisa parecida que o tire das eleições. Caso contrário, meu voto é de Lula em 2022. E mantenho o voto no pessoal da bancada evangélica, porque eu sou evangélico e sei que eles, deputados estaduais, federais e senadores, eles são quem cuidam das leis, são quem cuidam de qualquer questão que vá favorecer ou dificultar a existência da lei ou a sua prática. Então, no caso, eu apoio e sugiro que você, evangélico, coloque os pés no chão, coloque a mão na consciência. Nós temos um presidente que diz assim, nunca se ouviu falar no presidente que defende o cristão, o evangelho. Só que entre palavras e atitudes, quando há uma discordância, há uma discrepância muito grande entre o que diz e o que se faz, isso se chama demagogia, hipocrisia. É preferível você votar em alguém que nunca se disse evangélico, mas ele mantém-se político e respeitando os direitos que já existem na lei, a você votar ou acreditar em alguém que se diz cristão, evangélico, que está lá no meio dos evangélicos, orando, fazendo e acontecendo, e a sua prática, ela difere totalmente daquilo que nós cremos, que nós defendemos, que Jesus Cristo defendeu na Bíblia, defende na Bíblia. Quando você que é cristão, você diz, sou cristão, mas aí você aplaude aquele que está dizendo assim, que morram inocentes, que morram pessoas, o importante é fazer acontecer, que defende tortura, enfim, que defende tantas coisas absurdas que não vale a pena citar aqui. Quando você é cristão, você é evangélico, defende isso, repense o seu cristianismo. Então, não estou dizendo vote Lula porque Lula é cristão, não, muito pelo contrário. Aquele que não diz que é, mas diz que é político, ele age, não é perfeito e nunca vai ser, e nenhum vai ser, ele age de forma política, respeitando, porque a lei obriga a respeitar os direitos dos cristãos, e naquilo que não for respeitado por parte do executivo ou de parte do judiciário ou me esqueci agora, dos deputados, alguns deputados ou senadores que queiram denegrir mais do cristianismo, reduzir direitos, sufocar direitos, aí sim entram os evangélicos da bancada evangélica, que tem sua consciência, seu ponto de vista evangélico, para defender o evangelho. Mas apoiar alguém que só porque diz que defende o cristianismo, mas na prática ele não defende coisa nenhuma, muito pelo contrário, os pobres, aquele que a Bíblia diz que Deus cuida dos seus pobres, a Bíblia fala sobre os pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados, esses são desprezados. E aí a gente vê se eles são ou não cristãos, se o que eles fazem procede de um princípio cristão. Caso contrário, descarte o que não presta. Descarte o que não presta. Então, como eu disse no começo, eu não sou ninguém, sou apenas um cidadão que questiona, que não vai nunca, never, jamais vai obedecer qualquer coisa que não tenha uma lógica de ser. Posso estar errado. Aliás, com exceção da Bíblia. Com exceção da Bíblia, que para mim é a verdade absoluta. Caso contrário, qualquer outra coisa que me mandem fazer, tem que ter uma razão de ser. Tem que ter uma razão de existir. Não sou robô.
E outra coisa, os de esquerdas vão ser robô de esquerdas. Aí você vai ser de direita, você vai passar a ser robô de direita. Vai continuar sendo robô da mesma forma. Então, eu não sou robô. Deus me deu cérebro. Deus me deu capacidade de pensar, de raciocinar. Então, questione. Eu vou fazer isso por quê? Qual a razão? Qual a lógica? Porque se você faz as coisas sem razão, sem lógica, você é um marionete. Um marionete apenas. Um robô. Aquele que é controlado, que é manipulado, que te programam para fazer as coisas. E eu acho isso horrível para um cristão. Eu acho isso horrível, na verdade, para o ser humano. Mas o cristão, que ele aprende na Bíblia que ser cristão é muito mais do que ser um ser humano, mas é ter um pensamento, uma ideologia voltada para a mente de Cristo, que é boa, como disse o próprio Deus. Eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal. Então, nós temos que segui-lo, nós temos que sermos semelhantes. E não fazer dessa forma. Defender o indefensável. Defender o ridículo, o absurdo. Sabe, o cúmulo do absurdo. Como a gente tem visto hoje. Uma coisa é certa. Este presidente que está aí, ele não pode continuar. O nosso Brasil, o nosso povo, nós brasileiros merecemos o mínimo de respeito, de dignidade. E foi uma coisa que não tivemos com este presidente. E não venha me dizer que isso é por causa da pandemia, não. Não é. É por causa da mentalidade dele. É por causa da perversidade dele. De ser, de agir, de fazer. Da busca do poder. E nós vimos durante 8 anos Lula governando o Brasil. Nós vimos com mais 6 anos, 8, 6, 14, os 14 anos do PT, os 6 de Dilma. E em nenhum momento o Brasil esteve numa miséria como nós vimos agora. Entendeu? Então, se você é cristão de verdade, não seja manipulado. Não seja manipulado. Não seja dominado. Não seja aquele que diz sim para tudo, sem ao menos questionar. Pelo menos questione. Por que eu vou fazer isso? Isso é bom? E veja, pelo caminhar, eu esqueci a frase agora, mas pelo andar da carruagem, se continuarmos mais 4 anos com a atual presidente, veja onde o Brasil vai chegar. Veja de misérias, de insegurança, de fome, de tantas coisas ruins que estamos vivenciando. Você é responsável pelo seu voto. Você é responsável pelas suas atitudes. Você é responsável. Depois não diga, eu fiz isso porque me mandaram. Você é responsável porque você tem a sua capacidade de pensar. Se você preferiu abrir mão da capacidade de pensar e de questionar, é um problema seu. Mas você vai ser responsável pelas suas atitudes. É só isso que eu quero deixar claro. Não estou aqui defendendo Lula, não. Não estou em hipótese alguma defendendo Lula. Gostaria muito que fosse um candidato cristão que estivesse lá para que eu votasse com o maior prazer. Mas infelizmente não temos. Temos um que nunca disse sou cristão e temos um que tenta enganar. Embora enganar quem, não sei, né? Só trouxa. Porque é tudo tão óbvio, tudo tão às claras, tudo tão nítido. Não sei a quem é que tenta enganar. Não sei quem é que tem a capacidade de ser tão imbecil para conseguir ser enganado por um sujeito desse. E ainda ficam dizendo, não, ele é cristão, ele é evangélico, porque está lá na igreja. Então o diabo é o quê? Porque a Bíblia diz que o diabo pode se transformar em anjo de luz. E aí? Pense, você é responsável das suas atitudes.